Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus e sim como os homens. Então chamou a multidão com os seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, mas quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos o 24º domingo do tempo comum, e a pergunta que Jesus faz a todos nós hoje, e a pergunta mais importante de nossas vidas, é: quem eu sou para você? E essa resposta, ela não é teórica. Qualquer coisa que eu perguntar sobre Jesus, você vai dizer que sim. Por exemplo, você acredita que Jesus é o Senhor, sim ou não? Aí que surge a questão: mas a minha vida mostra, expressa, traduz esse senhorio? É aí que está a grande questão. E quando olhamos a primeira leitura, no capítulo 50 de Isaías, é um dos cânticos do servo sofredor, e os primeiros cristãos já enxergavam nesse trecho uma referência explícita a Jesus. Ele é o servo sofredor. Repara que diz que o Senhor lhe excitou os ouvidos, e ele diz: eu não lhe resisti, nem voltei atrás, pelo contrário, eu expus meu rosto para tomar bofetões e cusparadas, porque sei que não sairei humilhado. O que está dizendo? O sofrimento, as dores, as dificuldades, elas podem acontecer, mas a meta minha é Deus, Ele que me deu a vocação, a missão, é a Ele que corresponde a minha vida, e portanto eu sei que eu tenho colocado a minha confiança. O grande problema nosso, a dificuldade que nós temos de ver o propósito, é porque o sofrimento é algo que nos assusta, e a nossa geração nunca se viu, é uma geração que não aceita e nem consegue entender o sofrimento. Pode perceber, é a geração que exige direitos, mas foge de responsabilidade, foge de dever. Esse é o grande problema. E se nós super protegemos os filhos, super protegemos as pessoas, elas não, para usar um termo nosso, elas não criam casca, gente. Não conseguem passar e suportar o básico da vida. Olha, eu não estou fazendo elogio ao sofrimento, pelo amor de Deus. Não tem que dizer assim, não. Até porque, vamos ser sinceros, gente, ninguém acorda querendo sofrer, ou não é? A faca que você acorda: nossa, que vontade de passar uma raiva, assim? Nossa, que saudade de dar uma martelada no dedo. Alguém acorda assim? Se você acorda, filho, é psiquiatra, psicólogo ou exorcismo. Pode contar comigo para o exorcismo. Não é normal. O sofrimento é algo que naturalmente a gente repele. Mesmo o nosso cérebro, os grandes traumas, situações, eles não voltam para a gente. Porque se voltar de imediato, você não suporta, humanamente falando. Só que o sofrimento é algo que tem que ser entendido. Ele só é entendido dentro de um contexto de finalidade. Vou dar um exemplo. Teve algum momento na sua vida, você teve que trabalhar muito mais do que trabalha hoje, se esforçar muito mais do que se esforça hoje, porque você tinha uma meta, não é? Só que depois que você passou, você começou a organizar melhor a sua vida, mas você aceitou o sofrimento. Pai e mãe, por exemplo, quando nasce a criança, se você tem um azar de ter uma criança que nem eu, quando era criança, você vai saber que você não vai dormir, mas você suporta, porque você sabe que a criança não faz isso por mal, não é? Tem como você devolver? Não, vou entregar, traz mais um calminho para mim, não tem como. Ou seja, você suporta pelo amor que tem e pela missão que é. E a noção de propósito é fundamental. O servo sofredor, ele sabe para onde ele está indo, gente. Sabe para onde ele está caminhando. E é por isso que ele não retrocede por nada. E só entendendo isso que nós vamos conseguir entender a postura de Jesus que repreende a Pedro. Quando Jesus pergunta para a multidão é uma massa cinzenta,
que ela até segue Jesus, mas à distância. Ela gosta de Jesus por aquilo que ele faz, por aquilo que ele oferece, porque é bonita perto dele, mas não se compromete. Por isso que eles têm até uma visão boa. Jesus é Elias, João Batista, alguns dos profetas. Mas quando Jesus pergunta, e para você, o que eu sou? Quem responde é Pedro. A palavra Messias significa ungido, aquele que vem da parte de Deus para realizar o plano de Deus. E Pedro, ele professa a fé. Mas Pedro professa a fé a partir da fonte que ele vem bebendo, que é uma compreensão de Messias que resolve os problemas hoje, agora, nesse momento. Na época de Jesus, tinha pelo menos 4 ou 5 grupos que esperavam o Messias. Tinha os chamados essênios, que eles esperavam que o Messias viria conforme eles faziam jejuns, orações, pela pureza pessoal. Os fariseus, que é um grupo famoso na Bíblia, eles eram aqueles que esperavam o Messias cumpridor rigoroso da lei, porque eles eram muito legalistas. Os saduceus é um outro grupo que também aparece bastante no Evangelho, que esperavam o Messias através da liturgia, dos ritos, não é? Os da corte de Herodes, herodianos, esperavam o Messias da corte, e havia inclusive os zelotas, não é? Ou mesmo um subgrupo, os sicários, que esperavam o Messias através da luta armada, das revoltas, e todo mundo queria o Messias que resolvesse o seu problema, mas não o Messias que apresentava um horizonte de eternidade. Quando Jesus fala para Pedro que o Messias vai sofrer, que ele vai ser negado, humilhado pelos anciãos, pelos doutores da lei, e por toda, seria, por exemplo, a elite religiosa da época, Pedro fala não, e Pedro vai repreender Jesus. E mesmo essa expressão, vai para longe de mim, Satanás, que Jesus vai para Pedro, no original não é vai para longe, é para trás, Pedro. E Satanás significa adversário. Todas as vezes que nós pensamos contrário que Jesus é, nós nos tornamos adversários, porque nos colocamos contra o projeto de Deus. Perceba que ele fala, você não pensa como Deus, assim como os homens, ou seja, você quer resolver o seu problema, pode ser egoísta, você quer resolver a sua circunstância, mas você não quer um projeto que contemple aquilo que é a vontade de Deus. Ó, gente, todos nós em algum momento fazemos isso, nós queremos um Deus que sirva a nós, e quantas vezes nós não nos decepcionamos com Deus? Não porque Deus fez algo, mas porque Ele frustrou alguma expectativa nossa. Eu queria assim, eu queria assado, eu queria que a minha vida desse desse jeito, eu queria que tivesse essa realização, esse projeto, mas não aconteceu. E a gente muitas vezes mergulha nisso e não consegue dar passos. E Jesus vai dizer o seguinte, olha, quem não tomar a sua cruz e me seguir, pode ir embora. E olha, só para entender, a cruz para a época não era o símbolo do cristão, porque a cruz lembrava a sorte, a condição dos malditos. Morrer na cruz era a morte mais humilhante que tinha. E portanto Jesus fala, se você não abraçar, que essa vida nada importa, que Cristo é o Senhor, sentido de todas as coisas, não vai dar certo. Você não vai conseguir ser meu discípulo. Porque quem quiser conservar a sua vida vai perder, e quem perder por causa de mim, você vai salvar. Só que essa pergunta que Jesus faz, quem é Ele para nós? Oh, gente, só nós conseguimos responder com as nossas atitudes. E ninguém se furta disso. Pode ser que as pessoas nos olhem diferente, pode ser que algumas pessoas até gostem da gente, pode ser que nós nos preocupemos até com os olhares das pessoas, tem gente que se preocupa com isso, não é muito demais, mas no final, gente, é entre nós e Ele. Nós vamos responder nossa vida para Ele. É por isso que na segunda leitura, São Tiago vai chamar a atenção, porque havia alguns que interpretavam que as obras traziam salvação. E tem um povo que pensa assim ainda, sabia? Eles acham que é o seguinte, ó, eu vou ver uma vida distante aqui. E o pessoal pergunta para mim, padre, não está na Bíblia lá, que a caridade cobra a multidão do pecado? Eu falei, tá, mas você não pode interpretar isso para ficar vivendo uma vida de compensação, né? Então eles pensam assim, eu vou viver o cristão Raimundo, né? Pé na igreja ou pé no mundo. Aí eu fico do lado de cá, então eu não faço nada que tem que ser feito, mas eu vou financiando Deus, eu vou investindo em caridade. E ali nem é uma caridade válida, porque você está instrumentalizando algo, não é esse o sentido. É por isso que São Tiago vai dizer, olha, eu te mostro a minha fé pelas obras, pelos gestos concretos, pelo como tenho vivido, pelas minhas atitudes. Esse é o sentido. E quando nós olhamos, já encerrando, a vida dos primeiros cristãos, dá até uma vergonha na gente, como a gente se perde por pouco, né? Muitas vezes. Os primeiros cristãos, para você ter uma ideia, São Policarpo de Esmirna, que morreu com 89 anos, se não me engano. Você imagina, ele era tão bom, tão caridoso, que o povo queria matar ele. Os soldados falavam assim, ô Policarpo, renuncia lá, rapaz, vai lá, fala que você não acredita, você vive aqui, continua aqui. A resposta dele, eu o sirvo há 80 anos, ele nunca me fez mal, por que eu haveria de negá-lo? Olha a compreensão, prefere a morte do que viver na infidelidade. E mesmo Nero, quando queimavam os cristãos, olha isso era queimado ao público, né? Era um espetáculo, e quando os cristãos eram mortos, eles iam cantando.
cantando. Quando morria o primeiro, os outros continuavam o cântico, que só parava depois que o último morria. Olha essa experiência de fé, gente, de convicção, de eternidade, de decisão. Isso somente a graça de Deus pode nos conduzir, mas nós precisamos ser solícitos. Imagina uma coisa agora, se Jesus aparecesse para você hoje, Ele está no seu coração, está na sua vida, Ele habita você. Santa Teresa de Ávila dizia que se Ele habita em você, o céu habita em você, no seu interior. Olha, se Jesus aparecesse hoje e olhasse para você, é importante visualizar, né, essa cena. O que nós diríamos? Não é o que nós falaríamos, aliás, o que as nossas obras diriam. Que eu tenho vivido uma vida na presença dEle, como disse Davi, andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Ou Ele vai olhar para mim e falar assim, nossa, você tem falado muito, até fala bonito, até me procura, mas não tem correspondido ao amor que eu tenho te dado. Entenda, a postura de Jesus não é de julgamento. A visão que eu tenho de eternidade é o que São João da Cruz fala, diz o seguinte, que no entardecer da vida, seremos julgados pelo amor. Imagine que o amor nos olhará, e o sentimento de não termos correspondido esse amor é o de constrangimento. Sabe quando nós esperamos uma atitude muito ruim de uma pessoa, ela faz algo muito bom e a gente se sente mal, constrangido? Você imagina isso levado à plenitude. Constrangimento diante de uma vida, porque não correspondemos a esse amor. Porque entenda uma coisa, tem uma pessoa que fala, não, mas Deus me ama. Deus ama todo mundo, gente. É ou não é? Ele é pai, Ele ama toda a sua criação. Mesmo a pessoa mais distante, mais ruim, a maior atrocidade, Deus ama incondicionalmente. Agora, tem uma questão, o amor dele é incondicional, mas como eu vivo, condiciona o que eu vou experimentar desse amor. Essa é a grande questão. O que eu tenho dado condição de viver? Qual é a minha fidelidade? Qual é a minha procura? Essa questão, nós não conseguimos fugir disso. Nós podemos fugir do olhar das pessoas, mas a verdade das nossas vidas sempre está diante de Deus. É por isso que eu falo, fazer uma coisa errada, não olha para cima não. Aliás, não olha para o lado. A gente quer ver se tem alguém olhando, né? Olha para cima, olha para dentro, onde Ele habita, porque Ele é aquele que vai nos... E no fim, o que importa é o que Ele acha de nós, não o que as pessoas acham. Porque é isso que trará salvação, é isso que nos comunica de fato uma vida em Deus. Feche seus olhos, baixe a sua cabeça, e no silêncio do seu coração, responda para Jesus, quem é Ele para você? Essa resposta somente nós podemos dar, e é no nosso interior, nosso coração. Jesus não quer ser o único amado por nós, Ele quer ser o primeiro, porque se Ele for o primeiro, todos os outros amores ficam devidamente ordenados.